fica ligado. Oh, meu Deus. Não dá nem pra pegar na câmera que tá ligado. Parabéns pra você. Chegou uma introdução legal se a vela não tivesse acabado a pilha. Gente, eu só pro nome jeito. A gente tenta fazer uns negócios diferentes, mas não dá certo, né? Motoqueiro, para de buzinar. Gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thalita e hoje eu vou gravar um vídeo meio... Tá a pessoa passando ali na rua. Eu tô de frente da janela aqui. Um vídeo que é um testemunho da minha vida, da minha infância, de algo que aconteceu comigo e que Deus tá trabalhando nisso. Deus já fez muita coisa e Ele ainda tá fazendo e Ele vai fazer. E eu vou contar isso daqui hoje pra vocês. É algo que acho que nem todo mundo sabe. Vai ser tipo um especial de aniversário, porque essa semana eu faço 19 anos e eu amo comemorar meu aniversário. Agora na quarentena não vai ter muito o que comemorar com as pessoas, mas eu vim então comemorar falando e o testemunho aí com vocês, tá? É algo bem pessoal da minha vida, é bem delicado, assim, sei lá, mas eu não tenho problema nenhum de falar. Eu acho que é algo que mostra ainda mais Deus na minha vida e a obra dele na minha vida. E quando a gente fala, a gente conta um testemunho, a gente libera uma palavra de cura, de libertação, pra quem tá me ouvindo, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre volta com alguma coisa pra Deus, algo de bom pra Deus, sei lá, o temor a Deus, reconhecimento, perdão, enfim. E testemunha é nada mais, nada menos do que algo que aconteceu na minha vida e que Deus sarou, curou ou está trabalhando. Então, é muito legal poder compartilhar aqui com vocês essa história da minha vida, que eu tento não levar isso, sabe? Tipo, na Bíblia fala muito sobre a mulher do fluxo de sangue, ou o cara cego lá que foi curado e tal. A Bíblia sempre fala sobre as pessoas e as suas doenças, situações e tal, né? E eu não quero que isso seja algo... A Thalita com síndrome de pânico, a Thalita medrosa, a Thalita insegura, a Thalita cagona. E eu quero falar que um diagnóstico não define quem você é. A depressão não define quem você é. Um quadro de tristeza não define quem você é. Porque buscar muito, sabe, é algo a que algo a me agarrar, sabe, pra não, esse daqui é o meu diagnóstico e esse daqui é o que eu sou, então isso vai justificar tudo, sabe? Eu vou ficar ali, não, vou aceitar tal. Não, eu não aceito que o síndrome do pânico seja algo que define a minha vida. Então vou contar aqui pra vocês. E assim, gente, eu tô falando, é uma depressão, não define quem você e tal. Não, porque Deus fala coisas boas ao nosso respeito, sabe? Se a gente fosse pouca coisa, não tinha mandado Jesus para nos salvar, Ele não teria mandado Jesus para nos curar, para nos libertar e trazer para perto de Deus. Então Ele tem coisas boas pra gente, Ele pensa coisas boas a respeito da gente. A gente tem que descobrir isso aproximando de Deus. Então, se você aí foi diagnosticado com depressão, tristeza, ou nem foi diagnosticado, você sente isso, busca ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Mais uma coisa também, peça ajuda a Deus. Nutrir a nossa vida espiritual ajuda demais. E isso foi o que me ajudou principalmente, sabe? Então, hoje eu vou contar aqui pra vocês o diagnóstico quando eu recebi, acho que tinha uns 3 anos, que eu tinha síndrome do pânico. Bom, essa história começa
Eu não fiz um roteiro disso aqui. Eu tava gravando um outro vídeo, só que eu não tava fluindo. Eu fiquei, Deus, o que eu gravo, né? E, enfim, eu senti de gravar esse, então vamos ver esse. Então não tem roteiro, porque eu decidi de última hora gravar. Então se eu esquecer, eu vou dar meus pulos aí. Enfim. Bom, essa história começou um pouco antes de eu nascer. Que minha mãe acredita que tenha sido o pivô de tudo isso. Bom, minha mãe tava grávida de mim e tal, ela tava sozinha em casa, acho que minha irmã também tava junto com ela, que tem uma irmã mais velha. É que um cara assaltou nossa casa, ela tava lá e daí, tipo, teve aquela coisa, ladrão e o dono de casa, tipo, o que você tá fazendo na minha casa? Enfim, minha mãe ficou super nervosa, vocês sabem, né? Imagina só a situação, você tá lá em casa e de repente um moço, então vou roubar tua casa, hein, moça? Enfim, e acredito que isso daí tenha sido um trauma bem grande pra minha mãe. Daí eu nasci, beleza, Thalitinha nasceu lá em 10 de outubro de 2001, sendo a irmã mais nova de Tainá, assim mesmo? Eu esqueci o nome da minha irmã. Enfim, e minha mãe tava percebendo que, meus pais não estavam percebendo que eu não tava, que eu não falava, eu não andava, eu já tinha tipo uns 2 anos por aí. E eu não estava sendo desenvolvida como. Eu não estava me desenvolvendo como as crianças da minha idade estavam desenvolvendo. E daí minha mãe começou a ficar meio preocupada e tal, e resolveu me levar num neuro. Eu acho que ele fez tudo o exame, coisa e tal, daí minha mãe falou de algumas coisas que aconteciam comigo, que eu já vou falar. Então disse que era síndrome do pânico e que é bom minha mãe me colocar na fila de espera do SUS para ser atendida por uma psicóloga. Porque o plano de saúde que meus pais tinham não cobriam uma psicóloga. É isso. Quando eu era criança eu não fui consultada por um psicólogo. Porque até agora não me chamaram, né? Nem dá até o número da minha mãe agora, né? Enfim, e o que me acontecia, né? Pra quem já sabe um pouco, síndrome do pânico é uma coisa terrível. É algo psicológico que pode ser causado por um trauma muito forte. E isso possivelmente foi da barriga da minha mãe lá no dia que o carinha entrou em casa. Doido, gente, de pensar porque uma coisa lá no ventre da minha mãe causou algo, sabe? Então, que pode influenciar tanto a vida de alguém. E isso é muito doido porque, não perdendo a linha de raciocínio que eu vou falar aqui, tá? Mas continua. Aquela parte na Bíblia que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu tinha 2 escolhas. Ou eu decidia que aquilo lá era o que eu seria, ou eu mudava e eu aceitava o que Deus tem pra mim, que é algo que, tipo, sair da tua zona de conforto, sair do que te impede, superar o medo tão grande que existe, que existia dentro de mim, insegurança, medo, timidez, enfim. O que síndrome do pânico dá? Bom, o que me acontecia? Lugares públicos, lugares grandes, assim, lugares cheios de pessoas. Supermercado, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu me lembro que é horrível. Terrivelmente terrível. A gente ia, sei lá, acho que eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. A minha mãe e meu pai, eles tinham mania de fazer comprar num atacadão, porque era mais barato. Um macro e tal, um supermercado super gigante. E eu lembro que eu agarrava na mão da minha mãe, assim, com a mão suando. Eu ficava, tipo, super assustada. Deus o livre se minha mãe soltasse da minha mão. Gente, eu lembro de uma vez que, tipo, eu fiquei... eu acho que ela soltou da minha mão, eu não lembro, mas parecia que tudo girava e ficava... Meu Deus do céu. E aí a vontade de, tipo, ficar no chão, sabe? Sei lá, agarrar o chão.
é uma coisa terrível, terrível, terrível. Um medo, tipo, sem nexo, sabe? Sem sentido. Era algo muito pavoroso, assim. E eu só tinha largado da mão da minha mãe, só. Eu ficava, meu Deus do céu, mãe. Nossa, era horrível. Eu começava a chorar, enfim, era terrível. E também eu não saía, eu era um grude com a minha mão. Acho que as pessoas que me conhecem sabem, tipo, que eu sou meio grudenta mesmo com minha mãe agora. Mas pequena eu era pior, bem pior. Porque, sei lá, gente, eu acho que eu tinha que me agarrar a alguém que eu confiasse, assim. Era muito terrível, eu tinha pesadelos que gritar no meio da noite, tipo, sabe quando você quer gritar e não sai e fica... Gente, isso, eu era super nova, eu tinha que 3, 4 anos de idade, então era algo terrível, eu tinha problema para dormir também, medo de ter pesadelo, porque eu tinha uns pesadelos assim, tipo, sei lá, com bruxos, uns negócios terríveis assim, acho que é algo até espiritual, assim, sabe? Era terrível, gente. Eu acordava gritando, era pesado, assim. E eu sempre fui crescendo, sabe, com medo. Só que é algo engraçado, porque parece que eu fui crescendo, aquilo lá foi ficando pra trás, sabe? Graças a Deus. Esse medo fora do normal. Gente, tá um calor aqui que eu vou ter que ligar o ventilador. Toca uma musiquinha no fundo. Meu Deus. E assim, eu era muito agarrada com a minha mãe, às vezes tipo, ela não podia nem sair de perto de mim, ficava, me leva junto. Enfim, gente, era horrível, sabe? Na minha infância, tem memórias boas, tipo, de brincadeiras e tal, mas também tem muita coisa que eu não gosto de lembrar, sabe? Não, assim, problemas tipo, de lembrar não tem, mas porque era algo complicado, sabe? Aqui na minha mente. Desse medo aí, a minha fala não tava se desenvolvendo, eu não tava andando direito, eu não andava, sei lá. Aí eu falava daí, acho que pela minha fala muito demorada, eu também falava muito errado. Agora lembrando, parecia que falava igual um bebê. Tipo, com uns 4 anos de idade, eu falava nine, cola. Deixa eu traduzir aqui pra vocês. Nine era carne, escola era cola e o Ruiz era Jesus. Então era algo bem complicado, assim, tinha um medo terrível, me marcou muito isso. Eu tinha muito medo de falar com as pessoas, receios, eu me agarrava na saia da minha mãe, me escondia, eu era muito fechada. Eu não falava muito sobre meus sentimentos, eu sabia só chorar. Se brigasse com a Thalita chorava. Aquelas crianças, sabe, que não pode falar um A. Ai, gente, às vezes eu até me sentindo mal, assim. Eu não gostava de ir no colo do meu pai, eu não ia com o meu pai direito, eu só queria minha mãe, porque eu acho que... não sei, eu acho que eu escolhi, tipo, alguém, sabe, tipo, que eu confiasse. E, enfim, e eu acho que isso foi trazendo algo, tipo, me fechando, sabe? De falar o que eu sentia, de não saber expressar os meus sentimentos. E isso foi algo muito tenso há 7 anos atrás, quando os meus pais se separaram. E, gente, foi algo bem tenso na minha vida. E eu não sabia expressar, eu não sabia falar, eu tinha medo que se eu falasse iam brigar comigo e... Enfim, então eu guardava tudo e isso foi me fechando demais. E eu não falava, eu guardava pra mim.
isso foi me fechando. Até que a Thalita estava bem abalada emocionalmente. Aconteceu algumas coisas tensas, assim, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Bom, e daí isso foi desencadeando uma tristeza dentro de mim, bem tensa, assim. E assim, mesmo que você não vá no psicólogo. Em 2014 eu fui, fiz alguns meses aí de terapia. Primeira vez que fui, que eu nunca tinha ido numa psicóloga. Eu precisava, né, mas não tinha dinheiro, não tinha plano naquela época e tal, então bem tenso aí. Acho que, tipo, tem muito de sentir, sabe? A pessoa, tipo, cara, eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu lembro que eu não conseguia ficar feliz com coisas que aconteciam na minha vida. Acho que era um misto, sabe? Tipo, de crescer, de não ficar, tipo, de mudar a mentalidade, sabe? Das coisas de criança pra coisas de adolescente. Porque criança fica empolgada com umas coisas que adolescente não fica, mas então eu não tava sabendo se aquilo lá era tristeza ou se eu tava crescendo. Mas eu comecei a perceber quando eu tava começando a chorar por filmes tristes, assim, tipo, não de câncer. De câncer eu sempre chorei com pessoas. E eu lembro que eu assisti e eu chorei horrores, gente. E não que eu, tipo, nossa, Thalita é a triste dos outros, mas eu não choraria por isso, sabe? Não que eu não sinta a dor do outro e tal. Claro que eu nunca vou saber o que a pessoa realmente tá sentindo, porque eu não tô na pele dela. Mas é aquela identificação, sabe? Que doía dentro de mim algo e eu não sabia o que fazer. Eu só sabia chorar e eu lembro que eu falei, cara, eu preciso parar antes que eu queira fazer alguma coisa pra minha vida. E, enfim, não vou falar que nunca passou por sentimentos assim, tipo, vamos sumir. É que vocês me entendem aí, vamos sumir. Eu chorava diariamente. Eu lembro que 2017, 2018, e eu tava tratando já isso. 2018, 2019, ano passado. É super recente isso. Eu começava a chorar por umas coisas tipo. Eu parava assim, quando eu tava em casa, eu parava e começava a chorar. Tipo, começava a chorar do nada e eu não sabia o que estava acontecendo. Em 2017, final de 2017, assim, a minha mãe e o meu padrasto, eles trabalhavam no mesmo colégio que eu. Olha só que coisa legal. E o meu padrasto, ele começou a conversar e tal com a minha professora, que era professora de inglês e de português. Daí o marido dela, coincidentemente, era pastor. E o filho dela estudava comigo na sala. E daí o meu padrasto e eles começaram a conversar e tal. E meu padrasto, assim, ele nem gosta de conversar. E, enfim, eles começaram a ser amigos. E daí minha mãe começou a trabalhar lá. E daí ela também começou a ser amiga da minha professora. História doida, gente. E daí até que a minha mãe e o meu padrasto, eles resolveram se casar e tal. Tá lá ajudando da Priscila e da Nancy, que é a minha ex-professora de inglês e de português, e o pastor marido dela. E daí eles ajudaram e tal, eles fizeram casamento e tal, e daí eles, vão fazer um curso aí de casados. E daí começou e tal, às vezes eu assistia, às vezes eu tinha que ficar aqui no quarto, porque é coisa de casado, né, Thalita? Solteira não tem porquê. Gente, eu sou ótima em datas, tá? Vou te falar, eu sou boa em datas. E daí no Natal de 2017... Acho que sim. No almoço, eu lembro por quê. Porque a gente demorou assim umas 2 horas, porque a gente se perdeu pra encontrar pra casa. A gente finalmente chegou lá e tal, daí o pastor orou e tal. E acho que foi isso. Acho que foi nesse dia. A gente orou e tal, e o pastor
Daí Deus usou o pastor pra falar que Deus iria começar a trabalhar nos meus medos. É uma coisa que eu já falo repreendendo isso, mas a Thalita, ela é medo, medo. Tipo, medo de falar, medo do que os outros vão pensar, medo do escuro, medo de... Enfim, vocês sabem, eu contei que a minha história é bem resumida do síndrome do pânico. E era terrível, gente. Era terrível, medo e tal. E medo aqui, ó. Que é um perigo se a gente não sabia mexer na nossa mente. Igual um computador. Colocar o computador na mão de gente errado, vai encher de vírus. Então a gente tem que saber o que a gente vai acessar no nosso computador, pra não encher de vírus no nosso computador, né? A gente tem que colocar o antivírus Jesus pra desinfetar tudo de ruim que o mundo trouxe na nossa mente. Depois disso, o pastor e a Priscila, eles resolveram fazer cultos aqui em casa, fazer cultos e tal, e daí cultos normais. E em 2018, dia 28 ou 27 de janeiro de 2018, eu me batizei, eu e meu padrasto, nas águas. Assim, a gente foi fazendo cultos e tal. Daí eu fui me aproximando mais de Deus, porque a gente tinha lição de casa, que era o quê? Ler uns 2 capítulos da Bíblia por semana e tal. E daí Deus foi trabalhando muito nisso, aqui em casa, em mim. Daí tinha retiro de jovens da igreja quadrangular, e que eu comecei a ir. Eu lembro o primeiro retiro, eu fiquei... Nossa, gente. É fogo. 500 graus de puro fogo, santo e poder, né, gente? Eu fiquei meio assustada, assim, eu fiquei, caraca, o negócio é fogo puro. E daí eu lembro que eu fiquei, cara... e eu lembro que eu ficava, eu quero participar, eu quero sentir a presença de Deus. Eu não conseguia, gente, porque tinha muita coisa que eu não sabia, que eu precisava me tratar, que Deus precisava mexer aqui. E daí eu fui no segundo, daí Deus já começou a falar as coisas na minha vida, falar algo que eu nunca tinha falado pra ninguém, que era algo só Deus e eu, e mãozinho pegador veio na minha direção, entregou a mão, eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca falei isso pra ninguém. Eu lembro que eu ficava muito mexida, tipo, ai, eu não sinto a presença de Deus e tal, o que tá acontecendo? E daí, aí eu acho que mudou uma chavinha na minha mente. Acho que também com as palavras das pessoas que iam a pregar e tal, que eu me toquei que eu precisava buscar mais a Deus, sabe? Porque eu queria a intimidade com Deus. Eu queria ser próxima de Deus. E isso, gente, eu não tinha noção do que Deus ia fazer na minha vida, tendo um relacionamento com Deus. Porque antes, gente, nos meus 11 anos de idade, eu congregava na Assembleia de Deus. Desde pequenininha e tal, eu ia. Foi dos 4, 5 anos e tal. Tem aquela parte na Bíblia, tem aquela parte na Bíblia, fala, ensina o teu caminho, ensina o seu filho o caminho que deve andar, e eu não lembro o resto. E é muito isso, sabe? Minha mãe e meu pai, eles mostraram o caminho que levava a Jesus. Um que eu não gostava, sabe? Eu acho que eu não tinha experimentado a vida fora, tipo, vivendo ali na igreja e tal. E eu acho que eu tinha uma certa curiosidade de como era a vida fora disso. Olha, gente, se vocês têm uma curiosidade, um spoiler pra vocês, não faz isso, tá? Não faz isso. Eu sempre quis mais de Deus, sempre quis sentir a presença de Deus, tipo, ser próximo de Deus e tal. Mas eu não sabia como, eu ficava, nossa, mas eu vou na igreja. Gente, igreja, gente, eu vou falar uma coisa, não salva. Quem salva é Jesus, e isso parte da gente querendo uma aproximação de Deus, sabe? Porque se a gente está na igreja e a gente não vive viver Cristo, sorry.
E o caminho é bem mais fácil, gente, quando a gente tá próximo de Deus. É 100%. Você pode estar na igreja e tal, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, tudo vai ficar mais difícil, gente. Tudo vai ficar mais difícil. Agora, se você tá ali num relacionamento com Deus, buscando Deus todos os dias, orando todos os dias, conhecendo um pouco mais de Deus todos os dias, gente do céu, só vai que Deus tá ali. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando os correntes, quem é da Assembleia, tempo vai saber ensino. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminho contigo, de noite. Tudo fica mais fácil quando a gente tem um relacionamento com Deus. Porque daí a gente tá ali ouvindo a voz de Deus, aí Deus dá a direção e tal. Por isso que é tão importante ter um relacionamento com Deus. E eu acho que eu tinha uma certa curiosidade, saber como que era e tal. Eu vivi, né, isso, porque meus pais se separaram e a gente parou de ir na igreja. Olha, gente, uma separação e ficar longe dela é uma coisa que não dá certo. Porque são duas coisas, tipo, ficar longe de Deus, ruim. Separação, ruim pra mente. E longe de Deus, meu Deus do céu. Faz alguma coisa assim, vai buscar Deus urgentemente, porque foi sinistro que eu passei. Que foi essa jornada aí do divórcio dos meus pais. Foi bem difícil. E eu não ia na igreja e tal, eu não lia a Bíblia e tal, mas meu coração sempre pertencia a Ele, eu sempre orava pra Deus, eu sempre chorava pra Deus, eu sempre cantava hinos pra Deus, tipo, Senhor, socorre me ajuda a melhorar, sozinho não... Eu cantava os hinos da Bruna Carla. Sou humano, não consigo ser perfeito, vem, sim. Enfim, a gente chorava terrivelmente em chuveiros. Porque às vezes eu falava, Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não tenho força, eu não sei o que eu faço e tal. E parece que agora eu olho, cara, a minha resposta tava ali na frente, sabe? Era ir fundo em Deus, sabe? Ter um relacionamento, mas eu não sabia, gente, eu não sabia. Eu pensava que ser próximo de Deus era só ir na igreja. E não é só isso, sabe? O véu, ele foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, sabe? A gente tem livre acesso ao Pai a hora que a gente quiser, o lugar que a gente quiser, quando a gente quiser, o tempo que a gente quiser. A gente não precisa mais de um sacerdote para entrar lá, perdoar nossos pecados uma vez ao ano e tal. Jesus, ele é o nosso sacerdote, ele tá na gente, então a gente tem acesso ao Pai. Então, gente, se você tá passando uma situação complicada, vai ao Pai, recorre ao Pai. Vai demorar um pouquinho, porque Deus vai ter que tratar algumas coisas aqui, gente. Tá? Mas vale a pena. Daí, em 2019, eu acredito que todos esses retiros, Deus foi trabalhando muito. Às vezes eu ficava, cara, Deus não fez aquilo que eu queria. Sabe, eu quero sentir a presença de Deus, sabe? Participar do povo lá, tudo no mistério com Deus. Só que Deus, ele tá trabalhando de dentro pra fora, sabe? Ele começa a trabalhar de dentro da gente, daí depois que ele já tá fazendo a obra já tá ali um certo nível trabalhado ali, ele vai, né, começar, sabe, a trabalhar externamente na gente, sabe? Então, daí em 2019, no último retiro que eu fui, foi benção. Foi 500 graus de fogo, salve pra fazer a enfermidade desaparecer. Foi lá que Deus falou que eu precisava tratar da tristeza que eu tinha. Muitas pessoas vieram orar por mim. E eu acredito, sabe, que a libertação, sabe, começou lá. E foi um processo. Que trabalhando isso. E final do ano passado, enfim, eu tive um... Falei bastante, então vai ter uma segunda parte. Aguardem, porque tá muito boa. Sério mesmo. Deixa uma mensagem pra você lá muito especial.